Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar aqui de volta com a segunda temporada do programa Da Palavra ao Coração. Você já está vendo aí no canto da tela aí quem está comigo aqui hoje de convidado, né? Meu coração está muito alegre de estarmos de volta aqui, né? Eu realmente exultei por esse dia, por esse tempo de estarmos aqui e chegou o dia de estarmos juntos e que eu não estou podendo te ver ainda, mas daqui a pouco estaremos juntos aí, mais pertinho, em nome do Senhor Jesus. O tema hoje do nosso programa é o desafio de amar ao próximo e também de amar o meu inimigo. Imagina que amar ao próximo já não é algo muito fácil. Amar a esposa, amar os filhos, amar a quem está ali mais próximo da gente já não é fácil. Imagina amar o inimigo. Então, para isso, nós trouxemos um convidado especial, um amigo, um irmão, uma pessoa que eu amo do meu coração, Áquila Campelo, casado com a Leda Campelo. A sua primeira referência é a sua casa, casado com a sua esposa Leda Campelo há 20 anos, meu Deus. Pai de 2 filhos, o Apolo e o Benjamin, tem 48 anos de idade, rapaz, uma idade tenra, viu? Quando eu estiver na sua idade, eu não sei como é que vai ser a minha vida. É membro da diretoria da igreja, professor da EBD, foi meu professor em muitas ocasiões, pastor da área do Jardim das Oliveiras, graduado em Direito pela Unifor e é pós-graduando em Teologia pela Faculdade EST do Rio Grande do Sul. Irmão Áquila Campelo, seja muito bem-vindo ao programa da Palavra ao Coração. E agora dê as boas-vindas aos nossos irmãos e amigos que nos visitam. A paz do Senhor, irmão Neibson. Eu queria agradecer à igreja o convite. Me sinto honrado, feliz por estar aqui com vocês. E queria desejar paz a todos que nos acompanham do programa Da Palavra ao Coração. Glória a Deus. Então, chama a vinheta para nós começarmos a nossa conversa de hoje. Glória a Deus. De volta e começando aqui o assunto picante aqui entre nós. É um assunto que demanda muitas dúvidas dos nossos irmãos aí. Então, no Sermão do Monte, sermão que Jesus falou ali logo no começo dos evangelhos, Jesus falou no Sermão do Monte, ele falou sobre oferecer a outra face. Aquele que esbofetear um lado, o que você deve fazer? Jesus disse, oferece a outra face. Ele disse que se alguém pleitear, te chamar para andar 1 milha com ele, Jesus disse que você deveria andar a 2ª milha. Ele disse que se alguém pedir a tua capa, tu tem que dar também a tua túnica, né? Então, a importância do mandamento, amar o outro como a si mesmo, será principalmente o tema da nossa conversa de hoje. Primeira pergunta que nós fazemos hoje aqui é, na prática, quem é o meu próximo? A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo. Então, quem é o meu próximo, Áquila? Bom, irmão Neibson, é uma pergunta que merece um pouco de uma reflexão. Jesus, quando foi responder a esta pergunta de quem é o meu próximo, ele utilizou da parábola do samaritano. E na parábola do samaritano, nós vemos e percebemos 3 personagens que participaram da parábola: o sacerdote, o levita e o samaritano. Eles vinham descendo de Jerusalém, indo para Jericó, e avistaram uma pessoa caída, vítima de um assalto, estava moribunda, quase morto. E o primeiro personagem, o sacerdote, observou, passou ao largo e não tomou atitude alguma. Da mesma forma, o levita também tomou a mesma atitude, observou, passou ao largo e não tomou qualquer atitude. Mas o samaritano, que era inimigo dos judeus, observando a cena, moveu-se, diz a palavra, de íntima compaixão com aquele moribundo, com aquela pessoa deitada, caída, e a palavra diz que ele tomou todas as providências, todos os cuidados para socorrer aquela vítima, levou-o a uma estalagem, pagou todas as despesas para com ela e, ao final, disse ao estalajadeiro que retornaria para que observasse se todos os cuidados estiveram ao seu alcance e, se precisasse de mais algum gasto, ele estaria lá para poder pagar a despesa. Ou seja, ele mostrou que compaixão, misericórdia. E ao final, Jesus fez aquela célebre pergunta, né?
quem é o próximo daquele que estava caído ao chão, precisando de cuidados? E o doutor da lei respondeu, ora, foi aquele que o socorreu. E Jesus disse, muito bem respondido, vai e faz o mesmo. E respondendo então, a pergunta é, quem é o meu próximo? Ora, deduzindo o que Jesus falou, o meu próximo é aquela pessoa que me prestou o quê? Socorro, usou para comigo de misericórdia. Essa é a resposta do próximo. Então o próximo não é propriamente para quem eu vou demandar qualquer coisa, mas de quem me demandou. Segundo o texto, é o contrário. Segundo o texto, se nós observarmos o texto bíblico, o próximo vai ser a pessoa que foi alvo, né, da misericórdia. Ele é o meu próximo. Se a pessoa que demonstrou misericórdia para mim e eu fui ajudado por aquela pessoa que me ajudou é o meu próximo. Eu que prestei o socorro, eu sou o quê? Eu que usei com ela de misericórdia. E ambas as questões cumprem a lei. Tanto a lei diz o quê? Que eu devo usar de misericórdia para com as pessoas, como eu devo o quê? Amar o meu próximo. E Jesus foi falar disso também. Ele disse que a lei de Moisés era resumida só pelo amor. Quer dizer, a lei de Moisés toda era resumida por amar ao próximo. O que você me diz disso? Bom, a palavra de Deus disse que o amor resume o quê? Ele resume a lei e os profetas. O que é que Jesus quis dizer com isso? É quando eu pratico o amor, eu estou o quê? Cumprindo o mandamento de Deus lá em quê? Lá em Deuteronômio, que ele diz, devemos amar a Deus e amar ao próximo. Quando eu amo ao próximo, automaticamente eu amo a Deus. Porque lá em 1 João, no capítulo 4, diz o seguinte, como eu posso amar a Deus tendo o inimigo um irmão? Isso torna Deus o quê? Um mentiroso. Porque a Bíblia diz o quê? Como é que eu posso amar o irmão, que é criatura feita à imagem e semelhança de Deus, e não consigo o quê? Não consigo amar essa pessoa fisicamente presente, próximo a mim, e digo que amo a Deus que não vejo. Então, se eu não consigo amar alguém que eu vejo, é impossível amar a Deus que eu não vejo. Isso nós deduzimos o quê? É que quando eu amo uma pessoa que eu vejo, eu amo automaticamente a Deus que eu não vejo. Daí eu cumpro o quê? Cumpro toda a lei. Tanto amo a Deus como amo ao próximo, que são os dois principais mandamentos. E, aliás, na parábola foi exatamente o que o samaritano fez. O samaritano demonstrou proximidade, que ele era o próximo, quando ele empregou o amor por aquele homem que estava deitado, né? Quer dizer, ele passou ali por cima daquela reixa que existia, empregou o amor àquele que estava deitado e caído e se tornou próximo dele, exatamente porque o amor e a proximidade fizeram com que aquela situação acontecesse. Perfeitamente. O amor de Deus nos move a ter íntima compaixão com quem quer que seja. Seja uma pessoa que eu tenho proximidade, seja uma pessoa distante, seja uma pessoa que eu goste, seja uma pessoa que eu não goste. Porque o amor de Deus é o quê? Ele não vê cara, ele vê o quê? Só coração. Por quê? Porque o amor de Deus não exige reciprocidade. O amor de Deus exige o quê? Atitude. Foi o quê? O samaritano praticou. Ele teve o quê? Atitude de amar. Então, quando ele move-se de íntima compaixão, ele prova o quê? Que o amor de Deus está em seu coração. E quando ele faz isso, ele cumpre a lei, mesmo ele sendo samaritano. E aquele sacerdote, aquele levita, que tinha o quê? A lei gravada no intelecto, só na teoria, não usou de misericórdia. O quê? Eles descumpriram a lei, o quê? Na prática. Então, o amor ao próximo se resume só em eu amar minha esposa, meus filhos, aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, não. Muito pelo contrário. A proximidade que Deus fala pela Bíblia Sagrada não é a proximidade geográfica e física, mas a proximidade o quê? De um contexto, de uma situação em que eu sou levado a amar a uma pessoa que está padecendo de um problema.
Quando eu uso de misericórdia para aquela pessoa, não importa quem, seja da família, seja não da família, seja uma pessoa distante, seja uma pessoa que eu não conheço, mas episodicamente, se ela está ao meu alcance para ser ajudada, eu usei o quê? De misericórdia para com ela. E automaticamente eu me tornei próximo àquela pessoa. Então o que você está dizendo é que para eu amar alguém, eu não preciso ser amigo dele. Corretamente. Porque é o que a parábola do samaritano nos ensina. Nem conhecia. Porque ele nem conhecia e, pior ainda, eram considerados inimigos, porque samaritanos e judeus nem se comunicavam, porque eram inimigos. Apesar de fazerem parte ali do mesmo povo. Do mesmo povo. Isso é uma questão intrigante entre nós cristãos, né? Isso é uma questão intrigante, porque às vezes nós fazemos parte do mesmo povo e não nos ajudamos. Preferimos ajudar quem nem faz parte do povo, do nosso próprio povo. Isso é uma questão intrigante que eu quero daqui a pouco falar sobre isso. Então veja, na sua opinião, o que mais precisamos combater, ou seja, lutar contra para amar verdadeiramente ao próximo? Neilson, quem mais nós devemos combater somos nós mesmos. Porque do nosso coração procede todo tipo de maldade, maus pensamentos, palavras obscenas, ira, contenda, tudo provém do nosso coração. Então, quando nós combatemos o eu, o ego, ou seja, a morte do eu, ela é o quê? É uma premissa para quê? Para que eu ame. Porque quando eu mato o eu acabo com o meu egoísmo, eu passo a abrir caminho para o amor de Deus. Não o meu amor, mas o amor de Deus que nos constrange a amar as pessoas, independentemente se eu gosto dela ou se eu não gosto. Então, o principal alvo que eu devo combater sou eu mesmo. Isso é uma questão que precisa ser um pouco mais aprofundada, que eu tenho certeza que é dúvida também na sua casa, você que está assistindo a gente agora, porque há uma classe de pessoas, e eu e você podemos estar incluídos nisso, que acha que amar é uma obrigação no sentido de que eu devo fazer algo por alguém, porque vai que essa pessoa, eu preciso de alguma coisa, e essa pessoa tem que me devolver o que eu estou fazendo. Então, eu faço algo por alguém, ou por algumas pessoas, uma classe de pessoas, desejando ter isso de volta, até por uma má explicação daquilo que Jesus falou, um mau entendimento daquilo que Jesus falou. Aquilo que vocês querem que os homens façam por vocês, façam por eles também, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa conversar. E essa é próximo àquele que faz alguma coisa por alguém esperando receber de volta? Não. O amor de Deus que está no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é um amor completamente desinteressado. Então, eu não objetivo uma recompensa para praticar o amor. Quando Jesus nos amou, nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados. Então, Ele nos amou quando nós não o amávamos. Então, foi um amor completamente desinteressado. Esse amor de Deus é que tem que estar arraigado no nosso coração. Porque quando nós praticamos o amor, quando nós direcionamos e usamos de íntima compaixão ou misericórdia com as pessoas, nós não objetivamos o quê? Uma reciprocidade, algo como uma recompensa para poder praticar aquele amor. Porque a nossa recompensa ela vem do Pai, vem das luzes, vem do alto. Isso é importante. E tem gente sofrendo porque invoca a lei da semeadura sobre isso. Diz assim, poxa vida, eu fiz tanto por você e você não está fazendo por mim, eu esperei tanto, né? Tem pais que apostam a sua vida em fazer algo pelos filhos, esperando que no futuro os filhos venham recompensá-lo, né? Mas na verdade isso vai gerar uma frustração, porque quando nós imprimimos nas pessoas aquilo que só quem pode nos dar é Deus, nós iremos nos frustrar com certeza. E muitos de nós, talvez você agora que esteja nos assistindo, muitos de nós somos frustrados
porque esperamos receber aquilo que nós lançamos na vida de alguém. E quando na verdade não é bem assim. Há um ditado que diz assim: fazer o bem sem olhar para quem. Tem uma certa lógica esse fazer o bem sem olhar para quem em relação a tudo isso que nós conversamos aqui? Tem uma certa lógica, mas é a lógica bíblica, né? Fazer o bem sem olhar a quem é o seguinte: quando nós fazemos o bem, nós fazemos para o Senhor. Um versículo que me vem à mente agora é quando, lá em Apocalipse, quando Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, usufruir do reino para o qual eu preparei para vocês, porque eu estava com sede e me deste de beber, eu estava com fome e me deste de comer, eu estava preso e vós me visitastes. E aí eles ficaram surpresos, perguntando: quando foi que nós te damos de comer ou de beber? E quando foi que nós te visitamos? Aí, quando vós fizeste isso, aí, esses pequeninos, vós fizeste isso para mim. Então, essa é a questão. Quando nós fazemos para o outro, para o próximo, nós fazemos para o Senhor. Porque esse é o amor que Deus colocou no nosso coração. Fazer tudo para a honra e para a glória do seu nome. Glória a Deus. Agora, tem uma situação também que acontece muito entre os irmãos. Muitos chegam para nós, né? Talvez você tenha dito isso, eu tenha ouvido isso que eu vou dizer agora. Diz assim: olha, é o seguinte, eu perdoo, mas é assim, ó. É ele lá e eu cá. Não tem esse negócio de conviver, porque a Bíblia não manda eu conviver com ninguém. Eu perdoo, mas eu não preciso conviver com o meu inimigo. E aí, o que nós vamos dizer para essa pessoa que diz essa afirmação? Bom, em primeiro lugar, partimos da premissa do início de que o amor de Deus que está no nosso coração, ele é que nos constrange a agir, a exercer o quê? A misericórdia. Quando eu tenho este amor no meu coração, quando eu amo o meu irmão, a vontade que eu tenho é ficar distante ou ficar próximo? Creio que é ficar próximo. Quando há um laço de discórdia, inimizade, é comum e é natural os sentimentos aflorarem. Isso é verdade. Mas o que a Bíblia nos ensina? Nos ensina o que? A nós orarmos, jejuarmos por aqueles que são os nossos considerados inimigos. O inimigo aqui não é aquela pessoa, um inimigo fidagal. Pode ser o quê? Um irmão que eu tive uma pequena rixa, criou uma pequena raiz de amargura. E isso, naturalmente, revela o quê? Uma vontade de ficar distante daquela pessoa. Mas você, como tem o amor de Deus, e você, quando ama, esse sentimento que dá essa vontade de ficar separado, ele é encoberto pelo amor, essa raiz de amargura, ela vai embora e você passa aqui a ter um desejo completamente diferente. Que desejo é? Um desejo de aproximação daquele irmão com o qual eu tive a rixa. Porque a palavra está dizendo, ele é um irmão, ele não é um estranho. E por ele ser irmão, os irmãos querem conviver em família. Então, quando eu tenho esse amor desenvolvido no meu coração, aquela rixa vai embora, eu passo a ter aquele sentimento de quê? De querer ter aquela proximidade e passo a envidar esforços para aquele relacionamento se restaure. E se o meu inimigo, Áquila, não quiser viver em paz comigo? E aí? Bom, aí eu vou seguir o conselho do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, né? É prudente. E ele vai dizer que, se possível, se depender de vós, tende paz com todos. Dizendo que não vos vingueis uns aos outros. Por quê? Porque se eu tomar para mim o direito de me vingar, porque o meu inimigo tomou uma atitude contra mim, e aí eu vou o quê? Fazer a reciprocidade, eu vou tomar uma atitude contra ele. A Bíblia nos condena a fazer isso. Por quê? Porque o que Paulo ensina é o seguinte: se o meu inimigo não quiser paz comigo, eu quero ter paz com ele. Então eu faço o quê? Eu me recolho e entrego o quê? Entrego a Deus, que é o justo juiz, para resolver a minha questão entre ele e eu. O que não pode é eu tomar vingança com as minhas próprias mãos. Perfeito. Aí eu serei juiz, né? Eu sairei da posição de julgado. Eu serei juiz da minha própria causa.
E quem é juiz da sua própria causa, ele é o quê? Ele toma parte no processo. Então ele deixa de ser o quê? Deixa de ser imparcial para ser o quê? Parcial. Chegou o tempo do fim da nossa noite, meu irmão. Felizmente. Você quer compartilhar algo ainda no final? Quer se despedir do povo? O que você quer dizer? Rapidamente, de tudo que foi dito aqui, né, a gente pode resumir, é o seguinte, que crer no Senhor Jesus não é uma maneira de eu ter o quê? De eu aprender um discurso, porque o evangelho não é filosofia, evangelho não é discurso, evangelho é prática. Então, o que eu aconselho a vocês que me assistem hoje? Aprendam das Escrituras Sagradas, mas não somente isso, ponham em prática o que vocês aprenderem, porque o que Deus leva em consideração é a atitude, é a prática, não somente aquilo que nós sabemos, mas aquilo que nós praticamos. Que Deus abençoe a vocês e agradeço ao Neibson, eu agradeço ao programa da Palavra ao Coração pela esta oportunidade. Glória a Deus. Ame e não seja juiz, porque eu tenho visto muita gente desgraçada na caminhada, porque tenta ser juiz de pessoas, quando deveria apenas amar. Lembre-se, nós somos cidadãos da eternidade. E como cidadãos da eternidade, nós estamos aprendendo a conviver aqui para poder convivermos lá. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que em nome do Senhor Jesus estejamos juntos aqui no próximo programa para a glória de Deus. Deus abençoe, paz!